Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Livro de Jonas, do profeta Jonas. Mandar um abraço a todos que nos assistem ao vivo agora pela Web TV. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique atento que Deus tem algo muito especial para a tua vida nesta manhã. Jonas capítulo 1. Capítulo 1. Passou. Obrigado. Jonas capítulo 1, versículo 4. Quem contou, diga amém. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a despedaçar. Então os marinheiros, cheios do medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Tema da mensagem: dormindo durante a crise. Existem muitas famílias que hoje estão acordadas, muito bem acordadas, mas espiritualmente estão dormindo. Estão vivendo um momento de situações que não são iguais, momentos da vida deles que não são iguais a alguns anos atrás da vida deles. Famílias que começaram bem e hoje não estão vivendo mais como viviam antes. Eram mais atenciosas, eram mais felizes, tinham mais tempo, hoje não tem mais. Famílias que se preocupavam um com o outro, hoje não existe mais isso. Não existe essa preocupação, essa ardência no coração pelo outro que está dentro da sua própria casa. Jesus mesmo fala: o que adianta você ganhar o mundo e perder a vossa alma? O que adianta eu trabalhar e cuidar disso, cuidar daquilo? Eu estou perdendo a minha casa, a minha família. Quando os valores começam a se perder dentro de casa, pode ter certeza, a família está se dissolvendo. Ela está sendo segura por alguma coisa que qualquer hora vai arrebentar. E olhando para esta palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, a desobediência nos leva a ter grandes derrotas na nossa vida. A desobediência a Deus diretamente, a mentira, nos leva a tomar caminhos errados. Quando Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, você tem uma missão. Presta atenção. Cada um que está aqui tem um propósito de Deus sobre ele. Amém? E às vezes nós pensamos que a missão é com o vizinho, a missão é com pessoas mais fáceis. Quando se fala em uma missão, resgatar algo, é algo que aos nossos olhos é impossível. É que muitos querem aquilo que o facilita mais, que não exige muito esforço dele. Não, isso para mim não dá. Eu quero isso que é mais fácil. E aqui Jonas, ele queria aquilo que para ele não custasse muito. Era mais tranquilo. Era como se para ele fosse chegar, falar e acabou. E quando Deus falou para ele: você vai para Nínive, ele falou assim: você está louco? Eu vou para um lugar que aonde aquele povo é assassino. E quando ele pega alguém, além de ele maltratar quem ele o leva para dentro do seu arraial, da sua tribo, ele corta o nariz e corta o órgão genital vivo. Você acha, Deus, que sozinho eu vou evangelizar um povo desse? Quando nós estamos
fazendo algo debaixo da palavra de Deus, vai dar certo. Posso ouvir um amém? Quando tomamos uma decisão, mas quando já veio de Deus, o que basta de mim é só o sim, tem que dar certo. Só que muitos querem evangelizar aquele que já é crente. Muitos já querem evangelizar aquele que já está dando a paz do Senhor dentro de casa. Muitos só querem cumprimentar aquele que já está servindo a Deus. Quantos que evangelizam pessoas de fora, mas não são capazes de evangelizar aqueles que são da sua própria casa? Não são capazes de liberar uma palavra dentro do seu lar. Claro que Nínive não tinha nada a ver com o povo de Deus. Era um povo idólatra, era um povo mau, um povo que não tinha sequer compaixão quando pegava a sua presa. No entanto, que Jonas teve esse ataque de medo e disse: não vou, esquece. Quantas vezes Deus nos pede algo, nós tentamos achar algum motivo para não fazer? Quantas vezes Deus nos pede algo, o Espírito de Deus vem e fala ao teu ouvido, ou fala ao teu coração e fala assim: faça isso, e você vem com ideias tuas, pensando: não, isso não é de Deus, isso é coisa minha, ou você pensa que é coisa do diabo. E aqui Jonas pode ter pensado: não é Deus que está falando comigo. Ele pegou um navio, sim, só que ele não foi em direção a Nínive, e foi caminho a Tarsis. Só que Jonas, ele provocou algo na sua vida. Ele provocou uma tempestade. Queridos, existem tempestades que é Deus que manda. E quando Deus manda a tempestade, nós estamos remando contra a maré. Pode orar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, fazer campanha dentro da sua casa, você não vai sair do lugar. Você vai remar. Por quê? Por desobediência. Deus fala para você: não aceite isso. Aos jovens: não aceite esse namoro. Esse namoro não é para você. Deus fala para você: não faça isso no teu emprego, seja honesto. Você não faz. Aí você fala: poxa vida, mas que levante está vindo na minha vida. Jonas podia falar isso. Eu sou um servo de Deus, e eu estou passando por uma tempestade. Existem tempestades que é o diabo que manda, mas existem tempestades que Deus manda. Mas existe tempestade que Deus manda, não nos atinge. E essa tempestade que Deus mandou estava indo, diz aqui, em direção ao barco aonde estava Jonas. E diz aqui no versículo 4 que nós lemos, diz assim: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de o quê? A despedaçar. Logo na sua decisão, Deus falou assim: já que Ele quer assim, eu vou fazer desse jeito. Presta atenção. Se Deus não tivesse lançado uma tempestade um dia na minha família, eu não estaria aqui hoje pregando o Evangelho. Eu estaria ainda servindo ao Espiritismo. Mas quando Deus enviou uma tempestade na minha casa, alguém despertou. Alguém também foi levado lá em casa para nos evangelizar. Quantas vezes o Senhor fala para você fazer algo, você está vendo que as coisas estão complicando na sua vida, você fica de braço cruzado, você não faz nada. Aqui Jonas está dizendo que ele pegou o navio, mas não foi para onde Deus mandou. E Deus mandou a tempestade. Queridos, presta atenção. Tudo na nossa vida tem um propósito. Posso ouvir um amém? Mas em Provérbios fala que nós vamos crescer como a luz da aurora. Ou seja, a cada manhã, a cada dia, por exemplo, o dia começa com um certo tipo de luz. O sol brilha de um jeito. A hora que chega ao meio-dia, o sol está mais forte, a luz está mais intensa.
Estão assim a nossa vida. A nossa vida, dia a dia, ela tem que brilhar mais. É como a luz da aurora que nós temos que crescer. Nossa vida não é retroceder. Quantos que começam bem casados, daqui a pouco, aquilo que ele conquistou no casamento, foi tudo embora, o vento veio e levou. Espera aí, que Deus é esse? Deus não veio para roubar sonho de ninguém. Deus não veio para destruir a vida de ninguém. Só que às vezes nós estamos provocando tempestades. Estamos dizendo, não, deixa assim mesmo. Querido, você está vendo que a tua vida não está certa. Você está vendo que em vez de você progredir, você está retrocedendo. E você acha que Deus está no controle? Não é Deus que quer assim. Sempre colocamos Deus. Não, Deus quer que eu volte para trás. Deus está querendo mostrar algo. Eu estou passando por uma luta. É Deus que é propósito. Irmão, preste atenção. Existe fase na vida de um crente. Lutas que passamos. Ou é Satanás querendo te parar, ou é Deus lançando uma tempestade para fazer você acordar. Posso ouvir um amém na igreja? Fala assim: tempestades. Ou é levante de Satanás, ou Deus querendo fazer eu acordar. Veja que a tempestade ela era tão forte que a Bíblia diz que o barco estava a ponto de despedaçar. Mas quando a tempestade é Deus que manda, o barco não quebra. O diabo quebra, mas Deus não. Eles podiam estar sofrendo, remando contra a maré. O que é remar? Irmão, imagina só, remar contra a maré cansa demais. Tem família que já chegou no seu extremo. Está lutando, não sai do lugar. Nada, e não sai da beira da praia. Tem gente que luta na vida, luta para ter alguma coisa, luta por isso, luta por aquilo, e não sai de onde está. Olha, graças a Deus eu consegui. Daqui a pouco, volta. Para no meio do caminho. Será que não existe uma desobediência dentro da sua casa ou da sua parte? Não sei, é você que possa dizer para Deus hoje. Será que naquela hora que veio o vento, você não emprestou a tua boca para o inimigo? Você não falou besteira? Amaldiçoou alguma coisa? Você falou que aquela sua vida não presta? Será que você não disse aquela hora que você estava com raiva? Você começou a amaldiçoar tudo à sua volta, emprego, casamento, família? Aquele teu filho que às vezes te dá uns trabalhinhos e você fala, esse filho ele não presta, você é isso, você é aquilo. Será que não foi isso? Será que quando o emprego, o seu trabalho não estava indo muito bem, estava meio devagar, você começou já a reclamar? Olha aí, cadê Deus nessa história? Estou com dívida para pagar. Olha aí, Deus, o senhor não está vendo? Você perguntou para Deus se essa tempestade veio da parte dele? Porque se a tempestade veio da parte de Deus, meu querido, não adianta você orar. Você tem que se arrepender. E quando não há arrependimento, a tempestade continua. Ela bate num barco de um jeito que dá a impressão que a vida, a família, ou a casa, seja o que for, vai a pique. E aqui você veja que eles começaram aqui buscar uma solução. Olha no versículo, diz aqui no versículo 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmão, Jonas, a vida dele só foi descer, não foi subir. Olha o que o outro irmão fala assim: a nossa vida não é descer, é subir. Fala de novo para ele, irmão, você entendeu? A nossa vida não é descer, é subir. Tem gente que está descendo em vez de subir, gente. Tem gente que já era para estar lá, ó. O nosso Deus, o que Ele mais quer como Pai é ver uma casa abençoada. Esse abençoado
Não estou falando das riquezas que existem na terra, mas uma vida digna. Existem famílias que eles vivem uma vida simples, mas têm a paz do Senhor dentro do seu lar. Deus olhou para aquela casa e disse: eu vou dar isso para eles, porque isso é o suficiente para eles, porque se eu der mais, eles se perdem. Existem famílias que ela tem tudo contadinho no mês, mas elas estão em paz, estão felizes. Existem pessoas que têm muito, mas não têm a paz. E em vez de progredir, muitos estão descendo. Eu pergunto para você nesta manhã, você não precisa me responder. A sua vida está como? A sua família está como? Ela está subindo ou descendo? A sua vida com Deus está o quê? Subindo ou descendo? Você cresceu? Você mudou? Quando você aceitou Jesus aquele dia, você hoje é uma pessoa totalmente diferente do que antes, porque é nascimento, e quem nasce é tudo novo. Nascimento simboliza algo novo chegando. Será que nós estamos vivendo esse progresso chamado de Deus? Será que você está hoje uma vida assim? Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui, sempre oscilando. Dentro da sua casa, você é inconstante ou constante? A tua vida, presta atenção, escute isso que é muito importante. Tudo que está ligado ao meu redor, família, emprego, finanças, se é obreiro, ministério, tudo está ligado aqui a mim. Se eu estiver subindo, o que tiver à minha volta vai refletir. Se a minha vida espiritual cresce, o que está à minha volta recebe. Posso ouvir um amém? Se eu, a bispo, estamos espiritualmente buscando cada vez mais, isso reflete aonde? Igreja. Reflete também aonde? Na minha casa. Não adianta eu ser pastor de ovelhas, cuidar de vocês, e minha casa lá não tem pastor. O barco está levando a família, assim, o vento está levando a família. Não adianta eu falar de família aqui, se eu não cuido da minha. Não adianta eu ser um bom obreiro dentro da igreja, e dentro da minha casa, a minha família está morrendo. E aqui você veja que Jonas, ele desceu a Jope, primeira descida dele. Mas desceu por quê? Foi Deus que mandou ele descer? Ele que quis. Quantas pessoas estão descendo em vez de subir? Ele desceu a Jope, depois desceu a um porão de um barco. 2 descidas de Jonas. Por quê, queridos? Por uma única coisa: desobediência, orgulho, o medo. Aquele orgulho que dizer assim: eu aceito, Senhor, que tu quer. Mas muitos querem o quê? Ver primeiro o resultado para depois fazer o que Deus quer. Aqui Deus pedia algo que era para Jonas fazer, que Deus seria com ele. De repente você pensa que algo na tua vida vai ser difícil, já era para ter acontecido há muito tempo, mas não aconteceu porque você está descendo. Você está dormindo durante a crise. Jonas teve uma descida, mas não parou de descer. Escute aqui. Hoje eu libero uma palavra espiritual para a tua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita, por favor. Se a tua família estava descendo, hoje para, porque você vai começar a subir. Vai começar a crescer. Recebe do Senhor em nome de Jesus e fala assim: Senhor,
tudo que estava descendo na minha casa, na minha família, na minha vida, hoje vai começar a subir. Existem pessoas que entram na igreja, passam um tempo, crescem rápido espiritualmente, se tornam obreiro rapidamente. Pessoas que logo que batizaram já tornaram-se obreiros. Crescem, vão crescendo, daqui a pouco são um pastor. Deus aí casa, de repente ele casa sem nada, de repente ele já comprou uma casa, de repente ele já comprou seu carro, e a vida está indo, está crescendo com um pouco de dificuldade, mas está subindo. Mas tem pessoas que começou a subir, pum, parou, agora começou a descer. As pessoas falam assim: não, eu não vou casar, porque agora não dá, porque agora não sei o quê, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. De repente Deus está te chamando para fazer agora. Não, agora não dá. E tem pessoas que preferem ficar em pecado do que casar. Aí depois pergunta por que a vida dele está descendo. Por desobediência. Meu irmão, se eu desobedecer o que está aqui na Bíblia, acabou. Quantos que homens de Deus e mulheres procuram alguma coisa na Bíblia para satisfazer o seu desejo carnal? Ah, eu posso namorar com esta pessoa, mesmo que ele não é crente, não tem problema, mas eu evangelizo. Mas a Bíblia não diz isso. Quantas pessoas que falam: não, eu não estou bem com aquela mulher, eu sou crente e tal, mas Deus, acho que Deus está tocando para a gente se separar, porque o gênio não bate mais. Não está isso não, irmão, é porque o casamento está descendo. Quando alguém do casamento começa a procurar alguém em outra pessoa o que ele queria, é porque dentro do casamento não existe mais valor. Está descendo. Existe alguma desobediência dentro de casa. Então veja, a minha desobediência vai refletir primeiro quem estiver comigo. Os homens da casa que estão aqui, os sacerdotes do lar, a sua desobediência, até teus filhos pagam o preço. Sabe aquele homem que fala assim: uma cervejinha não faz mal? Uma vez me perguntaram: apóstolo, eu não bebo mais, mas de vez em quando eu tomo uma cervejinha sem álcool. Tem algum mal? Fez tudo de mal. Nossa, apóstolo, mas não tem álcool. Eu falei assim: irmão, você se converteu ou não? Nossa. Eu falei assim: irmão, quem se converte, ele não sente mais desejo das práticas do passado. Porque eu não faço algo hoje porque a minha religião, se eu não pratico as coisas que eu praticava antes, é porque Jesus entrou na minha vida. Posso ouvir um amém, igreja? A pessoa fala, uma vez uma pessoa disse: não, a minha religião não permite. Que minha religião não permite, irmão? Vamos parar com bobeira. Que religião? Nós não temos religião. Nossa religião chama-se Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Vamos parar com coisa, né? A pessoa fala: não, a minha religião, né? Mas lá dentro está. Eu falei assim: nem com álcool nem sem álcool, irmão. Se nós somos crentes, se convertemos, essa carne morreu. Ela não tem desejo próprio mais, porque o que reina na minha vida não é a carne, é o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém na igreja? Então, quando o Espírito Santo está me guiando, eu tenho que crescer, e o que está à minha volta tem que haver crescimento. Será que você está descendo, irmão? Olha o que aconteceu aqui no versículo 5. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Escuta aqui, imagina você dormindo dentro de um porão, de um navio cargueiro, navio pequeno naquela época. Esse navio,
além de ele carregar algumas cargas, mas ele carregava algo especial, tesouro. Ele carregava joias, ouro. Então aquele navio tinha muita coisa boa dentro. Mas devido à tempestade, eles começaram a jogar fora coisas de valor. Ouro, prata, trigo, ou seja, o que for que eles estavam jogando. Se aquele navio estava com carga, é porque estavam carregando coisas caras. Mas a tempestade fez com que eles jogassem fora, aliviar o peso. Quer dizer, aqui diz que os marinheiros, mesmo não conhecendo o Deus Todo-Poderoso, eles buscando o seu Deus em letra minúscula, eles estavam lançando a carga fora. Quer dizer, tem muita gente hoje assim, que tenta dar um jeitinho na sua vida. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E não está percebendo que está perdendo preciosidade na sua vida. Está perdendo coisas boas. E por causa de Jonas, os valores que tinha dentro do barco estavam se perdendo. Ei, vamos prestar atenção, gente. Essa campanha não aconteceu só para você vir para o culto, não. É porque Deus está preocupado com a nossa família. Será que nós não estamos vendo, não estamos prestando atenção que Deus está nos falando? Por causa de um erro de alguém que é desobediente, as coisas boas dentro do navio foram embora. Quantos casamentos, louvor, se perdem, acabam, porque alguém dentro do casamento não valorizou, não respeitou o que Deus mandou, e o casamento foi embora. Casamento não existe para acabar. Deus fez o casamento para ele existir até que a morte o separe. Posso ouvir um amém na igreja? Só que às vezes você está vendo que coisas boas foram embora. Aqui você veja que são coisas materiais. Tem gente perdendo muita coisa na vida. Tem gente que um dia morava numa casa, hoje não mora mais, hoje mora na casa de alguém, mora num quarto, mora no fundo da casa de alguém, mora de favor. Um dia tinha, mas as coisas foram indo e perdeu. Será que nas orações nós temos perguntado para Deus: Deus, o que eu estou errando contigo? Porque às vezes na oração nós costumamos fazer oração de hipócrita. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Tu és o Senhor na minha vida. Senhor, derrama bênção na minha casa. Senhor, prospera a minha casa. Senhor, prospera a nossa vida. Senhor, eu preciso pagar aquela dívida. Sabe aquela dívida que eu tenho segunda-feira? Só que você está vendo que a tua vida está descendo e nada acontece, tempestade para cima. Aí começa a dizer: é aquele pastor, aquele apóstolo pequenininho lá, que não funciona, que lá prega, não acontece nada na minha vida. Aí começa a botar defeito no apóstolo, põe defeito na igreja, aí vai para outra igreja, põe defeito no louvor. Não, a ministra de louvor não estava muito ligada aquele dia, né? Será? Quando Deus quer agir, querido, Ele age até na sua simples oração na tua casa. Só que quando nós estamos no erro, quem está à nossa volta sofre. Apóstolo, por que Deus mandou um peixe grande engolir Jonas? Primeira coisa, eu vou te falar. Enquanto muitos aí que não conhecem a Deus estão tentando dar um jeito na vida, mas tem gente que conhece a Deus, conhece a verdade, está dormindo. Tem gente que conhece a palavra, está dormindo no pecado. O pecado está dando um sono espiritual em você. Você acha que é melhor ficar assim, mas você vê que a tua vida não funciona mais. Você vê que as coisas não caminham. Você vê que as coisas estão andando
As pessoas ao seu volta estão progredindo e você fala: puxa, eu estou aqui do mesmo jeito. Um dos maiores progressos da vida de um crente não é o material, não é financeiro, é o espiritual. Quando a minha vida espiritual está decolando, crescendo, dentro da igreja é um dos lugares que eu vou crescer. E principalmente dentro da minha casa. Você quer saber quem é esta pessoa? Quem é você? Pergunte quem mora junto com você. Pergunte quem está lá dentro da tua casa, quem é você? Vai lá dentro, pergunta para os teus filhos, você que é pai, você que é mãe, fala assim: quem sou eu para você? Será que eu estou sendo um crente aqui dentro? É eles que vão dizer. Pergunta para o teu filho se ele tem visto uma referência de casamento dentro do seu lar. Se ele está sendo preparado, discipulado por você, pai e mãe, como ser um bom esposo. Pergunta. Mas por uma desobediência, para Jonas não é nada, Deus. Isso é porque eu quero. Nossa, mas não é assim as coisas de Deus, não tem nada a ver. A turma do nada a ver, né? Não tem problema. Puxa vida, o que tem eu pegar e levar minha filhinha numa matinê de um carnaval? Não tem nada a ver. Ela só vai dançar uma como é que chama? Olha, tem gente que conhece. Não tem problema não. É que às vezes você já foi dessa época, né, irmão? Hoje você é de Jesus, glória a Deus, né? Uma marchinha, né? Vai lá levar a criancinha só para poder brincar, não tem nada a ver, né? Eu lá ver só o desfile na avenida, o que tem? Poxa vida, não tem nada a ver. Poxa vida, eu fiquei sabendo que tal igreja vai sair com o bloco de carnaval. Poxa, aí, ó, aí, eu vou evangelizar, aí, é de Deus. Que de Deus, irmão? Quem quer evangelizar, não faz nessa época não, meu irmão. Quem quer evangelizar é todo dia na rua. Quem quer evangelizar não fica inventando besteira para sair em bloco de carnaval, não, meu irmão. Isso aí é para gente que não tem o que fazer e não tem vergonha na cara. E eu falo mesmo. Porque para mim, dia de carnaval é fazer isso com esses jovens. Eu vou para o retiro. E aqui na igreja vai ficar pastores cuidando de vocês. Agora veja aqui. Quantas pessoas fazem isso? Sofrem retaliação sem precisar. Jonas só foi descendo, o barco se perdendo, valores indo embora, e ele não fazia nada. Escute aqui. Quantos valores já foi embora da sua casa? Quantas vezes você viu um irmão entrar na sua casa e falando assim para você: não faz isso, rapaz, não faz desse jeito. E você fala: não tem nada a ver, pô. Não, isso não quer dizer nada. Não, isso aí para mim não quer dizer nada não. Isso é coisa de crente. Mas certa vez uma pessoa me disse assim, falou assim: olha, dentro da minha sala do gabinete pastoral, conversando comigo, em um aconselhamento, falou assim: olha, eu vou na internet, eu não consigo ficar sem olhar mulheres, eu não consigo ficar sem ver fotos, eu não consigo, eu estou lá, mas alguma coisa me puxa, eu fico olhando, eu fico imaginando, o que eu faço, apóstolo? Acho que ele pensou: vou mandar o demônio embora de você. Aí eu olhei para ele e falei assim: você quer saber o que você quer fazer? Ele falou: quero. Toma vergonha na cara. É simples. A Bíblia fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Posso ouvir um amém? Ele fez assim, fez sinceramente. Quem não quer, não faz. Quem obedece a Deus, cresce. Irmão, a tua vida está parada, mas eu profetizo que ela vai crescer a partir de hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Olha, diz aqui no versículo 5, no final diz: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse:
que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram os sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Olha aqui para mim. Tem muita gente, tem muito crente que estão num trabalho que é chamado crente 007, crente espião. Ninguém sabe que ele é crente. Ele trabalha tantos anos naquele lugar, mas ninguém sabe que ele é crente. A Bíblia que ele carrega é a Bíblia mais menor que existe na terra. Ou às vezes nem leva como chama lá, aí não sei o que lá, o iPad, iPod, iPhone, tablet. Eu não coloco o versículo bíblico na tela, porque eu não quero ver nenhum crente aqui viciado, trazendo telefone para a igreja e olhando no iPhone Bíblia. Por quê? Porque o crente tem que aprender a folhear. Vê se eu prego aqui com tablet, iPad, com iPhone, com isso aqui. Meu é papel, irmão. Ó, esboço, papel. Porque eu quero ensinar a igreja a usar Bíblia. Não sou careta não, irmão. Eu sei mexer em computador, graças a Deus. Só que quando se fala de Bíblia, é papel. Então nós não queremos viciar a igreja a agir dessa forma. No aprender a usar a Bíblia. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, aprenda a ler a Bíblia. E Jonas, eles não sabiam que ele era servo do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém pode dizer hoje para você que você é crente de verdade? Não responda não. As pessoas que te rodeiam, as pessoas que são católicos, são espíritas, que convivem ao seu lado no trabalho, eles olham para você e falam: esse é crente? Será? Será que vizinhos, seja o que for, olha para você e vê você como servo de Deus? Existem os bocudos, né, os linguarudos, que falam besteira, que não conhecem a tua vida. Mas quem tem a língua grande, um dia morre sufocado, tanto fofocar. Sabia, irmão? Fofoqueiro, ele tem parte com o diabo, porque o diabo que é fofoqueiro, não é verdade? Se alguém vem fazer fofoca para você de outra pessoa, irmão, pode ter certeza que esse é outro fofoqueiro. E fofoqueiro, quando morre, tem dois caixão, um para a língua e outro para o corpo. Tão comprida que é, né? Mas graças a Deus aqui não tem nenhum fofoqueiro. Aqui tem um povo de Deus que fala da palavra de Deus aí fora, não é verdade? Mas olha, aqui eles estão dizendo: Jonas, quem é você? Ele não falou nada. Quantas vezes alguém nos pergunta: quem é você? Você tem a oportunidade de falar assim: eu sou de Jesus. Olha as oportunidades que passam na nossa vida e nós lançamos fora. Jonas perdeu uma oportunidade de dizer assim: eu sou crente, só que está acontecendo isso aqui por erro meu. Então vem aqui que eu vou pedir perdão agora. Para quem conhece a história, Jonas, depois de lançar sorte, depois que descobrirem quem ele era, ele falou assim: ó, faça uma coisa, me lança no mar, assim acaba a tempestade. Está aí outro erro. Em vez de ele pedir perdão para Deus, dobrar o joelho dentro do barco, ele falou assim: me lança no mar. Arrependimento é joelho no chão. Eu errei, Senhor. Esse povo está pagando esse preço dentro da minha casa, os valores estão indo embora, o amor está indo embora, o casamento está indo embora, filhos rebeldes que não respeitam mais pai e mãe, os valores financeiros estão indo embora, valores profissionais estão indo embora. Então, Senhor, eu ponho meu joelho aqui no chão hoje. Tem que tiver que eu pedir perdão, eu vou pedir perdão. Ele devia pedir perdão para Deus e para quem estava sofrendo. Escute uma coisa: eu falhei com a bispa.
Eu errei com ela, como homem. Mas em vez de pedir perdão para ela, eu peço só a Deus. Eu estou certo? Eu pequei contra ela. Então, quando você comete um erro aonde você trabalha, da onde você é, você pecou contra aquela pessoa. Contra aquela pessoa e também contra Deus. Então não adianta eu chegar assim, não, eu já pedi perdão para Deus. Mas só que a tempestade, presta atenção, ela continua. Jonas não pediu perdão para ninguém, nem para Deus e nem para aqueles homens. Ele simplesmente disse: o problema sou eu, me joga no mar. E um peixe veio e engoliu. Escute aqui esta manhã. Quantas vezes o Senhor te levou num culto a dizer: se arrependa. Se acerte com quem você tem que se acertar, doa o que doer, mas pelo menos você vai começar a crescer. Mas as pessoas preferem o quê? Fica quieta. Ela prefere ficar em silêncio. Carrega tanto tempo um segredo, uma mentira, e está vendo que a vida está descendo, perdendo valores dentro de casa. Escute. Aqui nós estamos vendo que um barco, aonde estava Jonas, perdeu valores por uma desobediência, dormindo durante a crise. A Bíblia diz que ele estava no sono profundo. Apóstolo Paulo fala: desperta, ó tu que dormes. Eu posso estar bem acordado agora, mas às vezes espiritualmente eu estou com os olhos fechados. É como se estivesse tanta coisa na igreja. Não, pode isso, está certo, não tem problema. Não tem problema, deixa para lá. Dentro de casa, não tem nada a ver. Nós estamos hoje numa era moderna, nós temos que entender isso. Jonas estava vivendo isso, um sono espiritual. Enquanto ele dormia, os valores iam embora. Enquanto você dorme na sua casa espiritualmente, a sua família está dissolvendo. Uma coisa, não é porque minha esposa está aqui não, mas Deus usa muito essa mulher, principalmente dentro de casa e na Bíblia. E quando a bispa fala assim, ó, é assim, pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus usa essa mulher de uma forma tremenda, serva de Deus. E um dia nós estávamos passando uma situação tão difícil, ela simplesmente olhou para mim e falou assim: amor, nada acontece sem a permissão de Deus. Pronto. Se essa situação está acontecendo é porque Deus permitiu, ou é porque o diabo está se levantando contra nós, avisando que uma grande vitória está chegando, ou é Deus mandando uma tempestade para que você caminhe para onde Ele quer. Quantos anos você é convertido? Quantos anos você entregou a tua vida para Jesus? Nesse tempo que você é de Jesus, qual é o crescimento que você teve? Existem pessoas que até hoje são membros de igreja, não são obreiro. Até hoje continua a mesma coisa. Até hoje tem pessoas que têm chamado, mas ficam parados. E o barco está levando. Ele não sai da onde está. Rema, mas não sai do lugar. Escute aqui. Esta manhã, o último dia desta campanha, resgatando os valores perdidos na família. Seja o que foi que fez você parar no meio do mar. Eu profetizo que hoje Jesus vai fazer cessar. E você vai chegar na onde Deus quer que você chegue. Querido, ainda que aos nossos olhos o que Deus quer de nós é difícil, mas quando eu estou debaixo da palavra de Deus, tem que dar certo. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, tudo que você fizer na vida, faça debaixo da palavra de Deus.
Olha, eu e a bispa, uma vez perguntaram para mim assim: por que que o Senhor passa todo ano a história da redenção plena? É para que, mas por quê? Ele falou: não, todo ano o Senhor passa. Eu falei assim: uma, para que a igreja possa ver o que Deus tem feito nesse ministério desde o início. A cada ano Deus tem feito algo. Para quem é membro dessa igreja tem visto isso. A cada ano Deus tem realizado maravilhas aqui dentro. Mas também há uma das coisas mais importantes, porque nós passamos a história da igreja todo ano, é para que não venhamos esquecer o princípio, os pequenos começos. Sabe por que muitas pessoas estão hoje remando e não saem do lugar? Porque esqueceram da onde Deus os tirou. Esqueceram. Deus, Ele libera realmente crescimento sobre nós. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento é Deus. A nossa vida tem que crescer. É Deus que libera o crescimento. Só que muitos crescem, acabam esquecendo da onde Deus tirou. E sempre eu e minha esposa estamos falando, conversando um com o outro. A minha mãe já está em casa quase há 25 dias. Isso já faz 14 anos que eu sou crente, né, amor? 14 não, 14 anos que nós estamos aqui. 17 anos de convertido, eu e minha esposa. 14 anos que eu estou morando em Jacareí. 9 anos de redenção plena. Dá para se contar nos dedos os dias que minha mãe veio visitar minha casa. Os dias que ela vinha visitar, ela ficava 1 hora, 1h30, ela já queria ir embora. E a coisa mais difícil era ela vir. A minha mãe quase morreu esses dias. Eu cheguei de férias. Minha mãe teve uma infecção muito forte nos rins. E ela mora sozinha. E ela ficou sem comer. E eu não sabia, porque eu estava de férias. De repente, o meu irmão que mora lá do outro lado do mundo, na Itália, ele mandou um e-mail dizendo assim: olha, a nossa mãe está doente, está passando mal. Ela não conseguia nem pegar no garfo para comer, porque ela estava cada dia morrendo. E ela gritou, ela telefonou em casa. Eu cheguei de férias de uma quarta, na quinta-feira. Na quarta-feira e na quinta-feira ela ligou à noite. Falou assim para a bispa Simone: tem como eu ir para agora? Para ir? Era quinta-feira, 8 horas da noite. Mas nunca ela pediu isso. Minha filha pegou o carro, foi voando para Mogi buscar. Quando ela chegou, vocês nem imaginam como minha mãe chegou. Eu sei que ela sentou no sofá de casa comigo. Eu olhei para ela e falei assim: foi Deus que te trouxe aqui, mãe. E Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, eu falei assim: olha, eu cancelo toda doença, toda a seta da tua vida. Deu um pulo no sofá. Ela falou: nossa, que isso? A partir daquele dia, né, bispo? Com o cuidado dessa mulher, que eu louvo a Deus pela vida dela, da minha filha, que cuida da minha mãe como se fosse a mãe dela. Minha mãe está hoje, engordou, aceitou Jesus aqui na igreja e não quer ir embora. Ela vai embora amanhã, mas ela não queria ir. Hoje ela manda e-mail para o meu irmão na Itália, para os meus irmãos, dizendo assim: olha, eu hoje estou conhecendo o que eu não conhecia. 14 anos eu esperei por esse dia. Agora veja, é assim que Deus quer fazer através de você. Você é o Jonas da sua família.
uma palavra que Jonas liberou, uma cidade inteira se converteu. Ele aproveitou a oportunidade de Deus. Aproveite a oportunidade hoje. Daqui da igreja você liberar uma palavra de bênção para a tua casa, uma palavra de vitória para a sua família. Você está aqui hoje porque os valores que foram perdidos vai ser resgatado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Bispa, ajuda nós com o azeite lá. Vamos lá. Pode os pastores me ajudar também? Vamos lá, assim a gente unge a igreja inteira, tá bom? Você ajuda a pegar lá, pastores, a bispa, ela pegar os azeites? Coloca a mão no seu coração, gente. Quando eu começo a falar isso da minha mãe, eu fico com vontade de chorar, porque são 14 anos, gente. Não é um dia. 14 anos esperando. E hoje hoje o meu irmão mais novo reconhece, mesmo ele não sendo um crente, o que Deus tem feito na nossa vida. O seu lar tem que ser isso, irmão. A sua casa tem que ser um ambiente de cura. Eu louvo a Deus porque o nosso lar, para a vida da minha mãe, está sendo cura. Um ambiente de cura para a alma dela. Todos que entrar na sua casa têm que sentir isso. Se não estão sentindo isso dentro do teu lar, é porque está precisando de cura. Fale para Deus hoje, esta manhã: Senhor, a minha casa a partir de hoje será um ambiente de cura. Ninguém vai mais perder valor lá dentro, Senhor. Fale com Deus, feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo nesta manhã fazer você enxergar se existe alguma coisa que você não está vendo, alguma coisa que você tem feito, mas para você é normal, mas para Deus não é. Às vezes você está errando e não sabe quanto você está. Senhor Jesus, vem aqui nesta manhã. Olha essas famílias que estão aqui na tua casa, estão precisando tanto da tua ajuda. Eles queriam tanto que a sua casa fosse diferente, mas às vezes ele tem vergonha até de convidar alguém para dentro da sua casa. Então, Senhor, a nossa casa tem que ser um ambiente de cura, de salvação. Senhor, quantos que olhavam para Jonas não sabia quem ele era? Quantos que olham às vezes para este irmão, para esta irmã, não sabe que ele é servo de Deus? Ele se comporta como alguém que fosse do mundo, mas que ele possa, Senhor, dizer nesta manhã: me perdoa, Jesus, se eu tenho dado mau testemunho, se eu tenho feito coisas que não te agradam. Oh Senhor, revela, Pai, cada um. Nós queremos, meu Pai, não ser como Jonas desobediente. Jonas cumpriu a missão e Nínive inteiro se converteu ao Senhor. Se Nínive se converteu, meu Deus, será que este marido desta mulher não possa se converter? Se Nínive se converteu, será que o filho desta mulher não pode se converter? Lógico que pode. Quando eu faço algo debaixo da sua palavra, prospera, dá certo, cresce, o céu se abre. Deus, quantos valores se perdeu nesta casa? Tesouros foram embora, chamado amor, perdão, comunhão, o respeito, o abraço, o sentar na mesa para jantar, para almoçar, a conversa, o chorar juntos, fazer tudo junto. Oh Senhor, são tesouros que vão embora e muitos não percebem.
Espírito de Deus, traz o bálsamo nesse coração. Traz o bálsamo. Traz a cura. Entra em cada casa aqui representada, Senhor. Que esse irmão fale: Senhor, eu profetizo que a minha casa, ela vai ser um ambiente de cura a partir de hoje. Fale isso. Estenda sua mão em direção à sua casa e fala: Senhor, a partir de hoje a minha casa será um ambiente de cura. Fale isso, fale. Senhor, a minha casa será um ambiente de cura a partir de hoje. Em nome de Jesus.